Vamos falar sobre ortogonalidade de funções de Bessel, né? Também sobre funções de Bessel. Qual é o contexto em que essas funções formam um conjunto completo ortogonal, né? A expansão de funções. Também as funções modificadas. De Bessel, né, no caso. E também, finalmente, isso não vai ser uma aula muito grande, não. A partir da semana que vem, a gente provavelmente vai ter um pouco mais longas aulas. Só que meu curso da graduação vai terminar, eu já terminei parte da graduação, tem mais tempo aí. Pode começar mais cedo, talvez. Você começar 3, certo? Só comecei 3 porque tem aula de manhã na segunda e quinta. E, bom, daí a gente vai analisar a partir dessas funções especiais, problemas de valores de fronteira em cilíndricas. Tá? Tocante à ortogonalidade, né? Em que contexto essas funções formam um conjunto ortogonal de funções, né? Considere aí a n-ésima raiz, tá certo? Esse lápis às vezes engancha um pouco, mas... Esqueci de trocar a ponta, talvez. Está começando a ficar meio difícil de escrever com ele. Da função Jm, né? Xmn, vou chamar de Xmn, quer dizer, esse índice aqui quer dizer que essa é a n-ésima raiz da função de Bessel de ordem m, né? Então, por definição, Jm de Xmn igual a 0, certo? Para n. Essas raízes são enumeradas a partir de n igual a 1, né? Primeira raiz, segunda, terceira, etc. Né? Lembrando que J0, a primeira raiz não é na origem, mas todas as outras, a primeira raiz está na origem, certo? Então a gente pode construir esse grupo de funções, né? Agora em termos da variável radial e cilíndrica, né? Chamado de W, esse grupo de funções Wmn de R, né? Igual a Jm de Xmn R sobre A. E tem essa propriedade, né? Wmn de A igual a 0, né? Ou seja, em R igual a A, ou seja, no espaço físico, né? R igual a A. Essas funções, a gente define, então, com essa definição de função, o produto escalar no espaço de funções radiais, né? Como sendo esse tipo de integral, certo? R de R, né? F de R. Como as funções são todas reais, né? Então a gente não precisa usar o complexo conjugado para escalar, certo? Então pode-se mostrar que essas funções Wmn são ortogonais, né? Essas coisas são sempre mostradas usando a equação diferencial que governa a função, né? Especial. Usando as equações diferenciais, você pode chegar nesse resultado aí, certo? Que o produto escalar de duas funções W, né? De mesma ordem m, né? Ou seja, função inversa de ordem m, né? N-ésima raiz. Se você fizer produto escalar com a n'-ésima raiz, isso aqui vai dar A ao quadrado. Você que a dimensão disso, né? É a área, tá certo? R de R, né? Isso aqui é dimensional, FG, certo? São funções de número, né? Então a integral disso aqui dá área, né? Então dá A2 sobre 2, Jm mais 1 de Xmn ao quadrado, né? Delta de n, né? Mesma ordem m, tá certo?
mudando a ordem da raiz, né? Observe que isso aqui é a função de Bessel de ordem m mais 1 na raiz da função Bessel de ordem m. Isso aqui não é zero, né? Se fosse j na m dava zero, isso aqui, mas é j mais 1, certo? Então, com essa propriedade de ortogonalidade dessas funções, essas funções são funções que têm nó, né, em r igual a, tá certo? Então, a W0n, né, seria algo assim, tá certo? Função de Bessel, né, tem zero aqui. Função de Bessel de ordem zero, ela começa, né, argumento de zero vale 1, e as outras são assim, né? As outras funções são assim, tá certo? A primeira raiz, aí você tem duas raízes, tá certo? E assim por diante. Mas todas amarradas nas extremidades, né? Então, com essa propriedade, né, de ortogonalidade, qualquer função radial, né, pode ser expressa uma expansão, né, um índice da raiz, né, na ordem da raiz. WMN de R, certo? E com essa definição pelo escalar, que está aqui em cima, né, o coeficiente AMN é obtido pelo escalar direto, né, e sabendo já pelo escalar de duas funções de base. Está isso aqui, tá certo? Então, usando esse resultado, aplicando pelo escalar de duas vezes, você tem que o AMN, né, é igual duas vezes pelo escalar e aqui está o fator de escala, né? A2, que é AJM mais 1, XMN, né? Esse 2, né, veio daqui, tá certo? E o A2, daí isso aqui é o quadrado, né? Certo? Então aí está obtido, né? Esse é um conjunto completo de funções, tá certo? Se você não é trivial, não. Vai ser deduzido, né? Dá um trabalho. Por isso que ele não está colocando aqui, né? Senão vai ser 20 vídeos só para fazer essa demonstração. Tá? Bom, então, a gente está, em termos dessas novas funções que são ortogonais também, né? Nós temos aí, para meu filho, acorda? Certo? Em resumo, né, para problemas governados pela equação de Laplace, em que potência depende de Fz, uma classe de soluções é essa que a gente está discutindo desde a última aula. Né? A solução é separável, né, na forma FGH. Certo? Isso aqui é uma propriedade que vai ser usada eventualmente. Né? A gente está só mostrando que tem essa questão aqui, tá certo? Mas a gente obteve para uma classe de soluções. Né? F, a função H, né? A função do jeito que a gente separou as coisas. Né? H são funções oscilatórias, aliás, hiperbólicas. Né? A3 sendo hiperbólico, né? De Ni Z, né? O fator de escala, lembrando, né? A direção Z, esse número alto valor Ni, certo? Para a função G, a gente tem função periódica com alto valor lambda, né? Chamando de A e B, A2, B2, certo? Sendo de lambda φ, né? E se o lambda é inteiro ou não, depende se você tem toda a variação azimutal, né? Finalmente, f de R, tivemos, para essa proposta de separação, para esse sinal de constante, né? Só deu isso por causa de um sinal que a gente escolheu, tá? Há um J lambda, né? De NR, mais B1, função de segunda espécie aí, da Neumann, né? NR, certo? Então, quem são os parâmetros Ni e lambda, a gente não sabe, depende do problema do valor de fronteira que vai ser analisado, né? Ele que vai definir esses parâmetros, certo? Lambda e Ni, né? Específico, né? Bom, nós temos também uma outra possibilidade de separação, né?
gente escolheu um sinal. Se você tem as funções modificadas, né, agora, certo? Vou falar sobre isso. Se nós temos aí as funções primas, né, digamos assim, das funções seno e cosseno, né, temos também as primas das exponenciais, né, que são as modificadas. Tá? Então, deixa eu botar a equação aqui para não ter que escrever toda vez. Vamos botar aqui mesmo. A gente separou, né, vou pegar aqui. Dá para ver aqui. Página 3, né? A gente, quando está fazendo o procedimento de separação de variáveis, a gente chegou nesse formato aí, né? E a gente usou uma constante de separação aqui, tá certo? A gente colocou dessa forma, né? Botou aqui isso igual a menos N2, né? Certo? Isso gerou uma equação diferencial cuja solução é a função hiperbólica, né? Se eu tivesse colocado mais N2 aqui, ao invés de menos N2, isso é uma constante positiva de separação. Tá? Teria a equação de tipo menos 1 sobre H, né? D2H dz2 igual a mais N2 agora, certo? Aliás, é o contrário, né? Era menos N2, não, era menos N2, certo? Agora passa a ser mais N2, né? E aí você tem essa equação diferencial, né? D2H dz2 mais N ao quadrado H igual a zero, né? E aí você tem solução do tipo seno, né, de Nz, cosseno de Nz, né? A3 vezes isso, né, mais B3 vezes isso aqui, né? Seria a solução geral na variável Z, certo? Então o resto, né, tudo que... se você for analisar também a equação para G, tá certo? Como a função G, que é a função de φ, né, não depende de Ni, certo? Não depende de Ni, né? Depende só do lambda, qual o valor que a gente introduziu, né? Ela permanece inalterada, ou seja, G de φ permanece, tá certo? Permanece da forma A2, tá? Porque essas coisas, quem apareceu aqui é o lambda, né? Lambda φ, que não, isso intrinsecamente não depende desse alto valor, tá certo? Então a solução para G seria essa, né? Para obter a solução para radial, para f de r, né? O que a gente fez foi substituir menos N2, né? Por N2, certo? Então, essencialmente, é fazer essa substituição aqui, Ni se transformar em JNi. Né? Então, a questão é quais são as implicações na função radial de você fazer isso. Né? Tá? Então, você vai ter funções do tipo J lambda, né? De Nix, certo? Passa a ser agora J lambda, né? De JNi x, né? Você vai ter esse tipo de coisa, certo? Você vai ter também Y lambda e assim por diante, né? Função de segundo tipo também e assim por diante, né? Você vai ter essas coisas aí. Quais são as implicações? Né? Olhamos, por exemplo, a função J, só para ter uma ideia, né? O que vai acontecer? Certo? Ora, a função J é uma série de potência, certo? Não é? É uma soma, né, em J igual a zero até infinito, né? De um coeficiente, vamos botar um coeficiente aqui, certo? Né? Desculpe, de
Não é isso não, né? É o argumento, né? Na verdade é NR, né? Eu estou fazendo confusão aqui. NR é X, né? Isso aqui é NR, tá certo? Ela é NR, né? Isso aqui é tudo R, tá certo? X, por definição, é o produto NR. Então isso aqui é tudo R, né? Isso aqui é R, né? Então X agora passa a ser, né? Que era NR, passa a ser JX, né? Certo? Então tem só um fator J que vai ser introduzido. Então você vai ter JX elevado a lambda, certo? Soma, né? J igual a zero, infinito. JX elevado a J, só que aqui desculpa, isso aqui é 2J no caso, né? Então, deixa eu mudar os índices aqui, porque tem, deixa eu mudar os índices, porque tem J complexo com J índice, né? Vou botar outra coisa aqui, né? K igual a zero infinito, e aqui você tem a 2K, né? Certo? São esses pares, né? Ele fez isso, né? Então, assim, JX elevado a 2K, né? Certo? Quais são as implicações? Esse número aqui é sempre real, tá certo? Porque é J elevado a uma potência par, né? Ele vai mudando de sinal, vai oscilando, tá certo? Ou é sempre par esse produto aqui. Se lambda for um número inteiro, isso aqui ou dá. Se lambda for 1 ou 2, etc., isso aqui dá ou J ou dá um número real, tá certo? Ou J ou número real, né? Ou número inteiro real, certo? Então, essencialmente, essa função aqui é uma função real ou é J na função real. Tá? Como a gente está trabalhando com números reais, a gente quer transformar essas funções em funções, a gente quer usar funções reais, né? E, por exemplo, para lambda inteiro, né? Ímpar, certo? Essa função aqui é uma puramente imaginária, certo? E para lambda inteiro par, ela é uma função real. Né? Então, nós temos novas funções, tá certo? E a gente vai definir as funções modificadas, essas funções reais, né? Você vê que elas são, né? Por essa relação. E lambda, né? De x, por definição, né? É o número complexo j elevado a menos lambda. Por quê? Porque cancela aquele j elevado a lambda que eu mostrei agora há pouco, certo? J lambda jx, né? Então a gente tira o jx e bota no lugar o i lambda dessas funções modificadas, que são funções reais, tá certo? Mesmo que lambda seja ímpar, né? Então observe que, como para lambda ímpar essa função é puramente imaginária, para lambda ímpar isso aqui é um número puramente imaginário, isso produz a real, certo? Né? Então eu resolvo o problema para lambda par ou ímpar. Certo? A de segunda espécie, essa é a função modificada de Bessel de primeira espécie. Né? A de segunda espécie é definida um pouquinho diferente, tá certo? A de segunda espécie é definida dessa relação aqui. Pi sobre 2 J, né? Elevado a lambda mais 1. Daí a combinação de J lambda com a função de Neumann, né? Y lambda, certo? Tipo exponencial complexa, né? Podia-se também usar essa função aqui, se quisesse, mas é mais utilizar essa função aqui, né? Combinações lineares, né? Convencionalmente se utiliza a segunda espécie, é definida dessa forma, né? Se você olhar para essas funções, elas têm um jeitão assim, tipo função exponencial, né? Isso aqui é a função de primeira espécie, vocês estão vendo aí. Né? Para n igual a 0, ela começa em 1, tá certo? Aumenta, né, indefinidamente. Para n igual a 1 em diante, ela começa em 0, né? Observe aí, na origem, né? São funções bem comportadas na origem, tá certo? Ela demora mais a começar a aumentar,
você aumenta o valor de n. Né? E as de segunda espécie são funções mais comportadas, né? Na origem. Elas divergem na origem, certo? E elas vão para zero no infinito. São mais ou menos próximas, né? Parentes das exponenciais decrescentes, né? E essas parentes das exponenciais crescentes, né? E para n igual a zero, essa aqui vale 1, né? Modificada, certo? Ok. Tem algumas propriedades assintóticas que a gente vê a semelhança com as funções. Está faltando aqui para x pequeno, né? Mas para x grande eu tenho aqui uns. Comportamento assintótico. Não é para x bem grande, né? Elas têm a semelhança com as funções exponenciais, né? Esse fator aqui não tem importância nenhuma para x muito grande, né? Ele só vai, primeiro termo, se você expandir isso aqui em potência de x, o primeiro termo para zero, o resto aumenta, né, com x, certo? Porque agora x qualquer que seja x, é 1, né, mais x2 sobre 2, etc, né? Mais etc, daí sobre a raiz de x vai dar 1 sobre a raiz de x, né? Raiz de x aqui, tá certo? Assim por diante. Esse termo aqui vai embora, né? Mas o resto aumenta indefinidamente, né? E a função km decresce, né? Com parecido com a função exponencial para x muito grande, né? Certo? Então a equação radial pode ser colocada nessa forma aí, né? A solução combinação linear das funções modificadas, certo? Ou seja, então nós temos aí em resumo 2 tipos de solução para problemas de cilíndrica, né? Tipo 1, tá certo? Ele vai chamar de tipo 1, né? Aquela em que a função radial são as funções originais de Bessel, né? Combinação linear. Dependência em φ é periódica. Né? Dependência em z é hiperbólica. Né? Produto dessas 3 funções. Né? Observem que ele não sabe os outros valores ainda. Né? Tipo 2, dependência em R. Devido à escolha da constante de separação. Né? Dependência em R é função modificada. Né? Dependência em φ continua sendo periódica. Certo? E dependência em z passa a ser agora periódica. Né? Então, quando tiver periódica em z, é porque tem que dar modificada em R. Né? Quando tiver hiperbólica em z, tem que dar as funções originais oscilatórias de Bessel, né, em R. Certo? Muito bem. Então, vamos aqui ver como utilizar uma outra solução. Certo? Tem outras possibilidades que eu não estou colocando aqui, que eu vou colocar nas listas para vocês fazerem. Né? Nessa que a gente está falando aqui, algumas funções não vão aparecer, né, mas na lista pode aparecer mais de uma função desse tipo. Então, considere esse problema de valor de fronteira aí que está mostrado. Certo? Esse potencial é 0 na tampa lateral do cilindro. Né? Certo? É 0 na tampa de baixo. E é dado por uma função arbitrária de Rφ na tampa de cima. Certo? Né? Quer saber o problema dentro, né? Que é o potencial aqui dentro, né? De que forma o campo se distribui aqui, né? Dadas as condições do contorno, tá certo? Como é que, né? Você sabendo aí o potencial, você calcula o campo, né? Então, esse problema aí, a solução, na verdade, se você usar a solução errada, ela não vai se encaixar na solução do problema, certo? Todos os coeficientes vão dar 0, né? Então, só uma dos 2 tipos pode ser utilizada aqui, certo? Então, essa é uma solução em que, se vocês observarem, né, a dependência em R, né,
tem que se anular em R igual a A, certo? Tem que ter um nó em R igual a, digamos assim. Você já vê por aí, né? Mas não, ou seja, não a dependência em Z. A dependência em Z só tem uma raiz, que é em Z igual a zero. Né? Em Z igual a L, o potencial não é nulo. Né? Então a gente intuitivamente vai usar a solução tipo 1, certo? Ou seja, essa proposta de solução aqui, né? A1 J lambda, né? De NR, tá certo? RB1, Y lambda, você tem aí a dependência em φ, seno, né? Cosseno. E a dependência de Z hiperbólica, né? A3 hiperbólico de... Tá tudo errado aí, né? Volta aí. O nome daqui, né? Lambda φ. Solução tipo 1, né? Tá usando. Lambda, cara. Ni, né? Ni-Z mais B3 cosseno hiperbólico, né? Ni-Z. Bom, primeira observação é que essa região nós temos toda a variação azimutal permitida, né? Então, seno de lambda φ tem que ser igual, né? Ou cosseno, certo? Tem que ser igual a seno de lambda φ mais lambda 2π, né? Ou mais não sei quantas vezes 2π você quiser, certo? A mesma coisa do cosseno, certo? Isso vai ser verdade desde que lambda seja um número inteiro, certo? Então lambda é inteiro, né? Vamos começar do zero mesmo, tá certo? Depois de ver esse zero, que condições ele aparece. Então aqui você já vai ter um JM, né, no caso, né? E aqui vai ser M, né, um número inteiro, certo? A segunda propriedade, consideração, né, que tem que fazer, é observar que essa solução não existe nesse problema nenhuma singularidade no eixo Z. Eu não coloquei nada, só estou estabelecendo que existe espaço vazio aí dentro. Não tem nenhuma carga, não tem nenhuma linha de carga, não tem nada, certo? Se eu colocar só linha de carga, tem um termo que tem que aparecer, a gente sabe, né? Então não existe nenhuma linha de carga, ou seja, a solução é finita no eixo Z, né? A solução é finita no eixo Z. Portanto, as soluções, a parte radial que divergem no eixo Z tem que ser excluída. Isso equivale a dizer que o termo B1 tem de ser nulo, né? É a opção de Neumann, certo? Ela diverge na origem. Né? E aí a solução já vai agora, esse A1 condensa com esses dois valores aqui, tá certo? A sua solução fica reduzida aí. JM, né? De Ni R. Você tem a parte em φ, certo? Ainda, né? A duas linhas chamada 2, tá certo? Seno de Mφ, né? Mais B2 cosseno de Mφ. E aí tem a dependência, né? A3 seno hiperbólico, né? De ainda é Ni, né? Ni-Z mais B3.
né? Bom, o que mais? Potencial é em φ igual a zero, potencial é zero, né? Se eu fizer z igual a zero aqui, essa função desaparece. E fica essa função aqui em z igual a zero, na terceira consideração, né? Em z igual a zero significa só B3, porque o cosseno hiperbólico de zero é 1, certo? Então fica B3 vezes o resto, tá certo? B3 vezes a função de R e φ, vezes aquela função de φ, igual a zero, qualquer que seja, né? R entre 0 e A, né? E φ entre 0 e 2φ, né? Qualquer que seja esse valor, então quer dizer B3 nulo, né? Solução disso aí sem anular a solução. Então esse termo aqui sai. Então tem agora um seno hiperbólico, uma constante na frente. Essa constante vai ser condensada nessas duas aqui, certo? A3A2 dá uma constante 9 e a 3B2 dá outra. Então você fica com essa nova solução, né? Do tipo... Rapaz, essa caneta está estranha. Deixa eu ver mais devagar. JM R, né? Seno hiperbólico de Z. E você tem A de... que depende agora desses parâmetros, tá certo? Eu vou botar ainda A3, né? A2, aliás. Seno de Mφ mais B2 cosseno, certo? E tem uma outra condição ainda, né? Em R igual a A, a potencial tem que ser zero, qualquer que seja φ variando de 0 a 2π, né? Isso vai acontecer se essa função satisfizer essa propriedade, né? Certo? Então, NA tem que ser a enésima raiz da função de Bessel, né? Certo? Começando em n igual a 1, né? Porque a raiz são enumeradas a partir de n igual a 1. Ou seja, Ni tem um valor, na realidade, Ni de Mn, né? Igual a xmn sobre A. Né? Certo? Então, com essas considerações, sem satisfazer a tampa de cima, nós temos uma família de soluções que eu vou agora... Ou seja, na realidade, agora aqui você tem n igual a 1, né, etc. E m vai de 0 em diante, né? Certo? Então, os autovalores agora têm valores mais restritos, discretos, né? E as nossas várias soluções satisfazem essas condições de contorno, né? Vou chamar essas soluções de φ de Mn agora, né? E RFZ tem essa característica, né? JM, né? Tem essa estrutura aí, xmn R sobre A, né? Seno hiperbólico desse valor de Nz, né? Que é xmn Z sobre A. E você tem essas funções. Vamos botar agora aqui AMN, né? Que são coeficientes seno de Mφ mais BMN cosseno de Mφ. E finalmente ele faz a condição de contorno em Z igual a L, né? E cilindro tem altura L, né? Z igual a L, de que é impor que o potencial seja dado por uma função arbitrária. Né? Ora, uma dessas funções, como é a função arbitrária, essa função sozinha, uma delas, né? Isso aqui é um harmônico, digamos assim, né? Isso aqui é um modo normal do sistema, né? Uma função dessa não satisfaz sozinha, então vamos usar todas as combinações possíveis. Então vamos forçar aqui V de Rφ seja uma combinação de todas as possibilidades de Mn, tá certo? Dessas funções aqui. Soma em M, né? Em todos os valores. Soma
em N em todos os valores. Tá? Em R em Z igual a L aqui, tá certo? Então aqui vai ficar... Você vai botar assim, isso aqui é um fator fixo, né? Isso aqui não varia, né? L sobre A. Aí aparece a função Jm, né? E aí fica essa parte angular aí. Então nós temos relações de ortogonalidade, tanto radial quanto azimutal, né? Envolvidas aí. Certo? Você vai definir aí vamos olhar essas funções, só relembrar nessas funções azimutais aí, né? O MVM, certo? O M de φ, né? É a função seno, certo? E Vm de φ é a função cosseno, né? Elas têm relações de ortogonalidade, né? O produto escalar nesse domínio φ de 0 a 2π de duas funções não precisa de conjugado porque nós estamos em funções reais, f vezes g de φ, certo? Isso aqui define o produto escalar de duas funções, tá? Nesse domínio aí. Então essas funções têm essa propriedade de ortogonalidade, né? O com V dá sempre zero, tá certo? Produto escalar, né? O com U depende do índice, tá certo? E delta. Funções seno, né? E as funções cosseno. Bom, se m for zero, isso aqui vai dar 2π. Se m... Vou botar assim, né? Onde? Não. M', pode ser qualquer um, né? Desculpa. M'. Peraí, deixa eu só desfazer. M' aqui, né? 2π, vou fazer assim, se m igual a m' igual a zero, certo? Vale π delta de m' para ambos, né? Para qualquer um deles, é m diferente de zero, certo? Qualquer dos dois, né? M é m' diferente de zero, né? O cosseno de zero dá 1, né? Então a função 1 é uma das funções, né? Pode um negócio desse. Passar um carro de som. Isso não pode acontecer, bicho. Vamos dar em vídeo, né, pro reitor assistir, né? Ele tá com raiva desse negócio. Fica medo, rapaz. O cara passando num campo onde né, ciência, academia vai pra propaganda, pô. E a guarda deixa é uma coisa ridícula essa coisa, né? Então nós temos aí, na parte azimutal, tá certo? E nós temos também aquela consideração que a gente fez anteriormente da função de Bessel, né? Essas funções são as funções W, né? W, M, N, que a gente falou anteriormente, né? Funções que têm nó em R igual a A, certo? Então satisfazer essa propriedade, né? Em mais 1 de xmn, né? Ao quadrado sobre 2 delta de n, n', né? Certo? Se eu definir agora por escalar no espaço de funções, no espaço do domínio bidimensional, né? Agora, certo?
sendo isso aqui. Por definição. Integral na área, né? Integral no disco de raio A, certo? R, dr, dφ. Olha que isso aqui é um elemento de área, tá certo? Tá? F de Rφ, tá? G de Rφ. Tá? Se eu definir minhas funções de base, como sendo as funções... Olha, meu filho, vamos lá. Wmn de R, né? Um M de φ, né? E V maiúsculo, certo? Mn. Função de Bessel, né? E função seno cosseno. Então você tem a propriedade de ortogonalidade das funções de UV, né? Se você for calcular, tá certo? Usando essa definição, né? Você tem... algumas dessas coisas eu vou escrever aqui. Vou só colocar o resultado, dá para ver aqui. E chega nessas relações de ortogonalidade mais gerais ainda, certo? Né? Com essa definição que a gente acabou de fazer, né? Para ver. Com essa definição por escalar, tá certo? Ou seja, olhando para isso aqui, né? Essa definição de produto escalar, e para essas funções de base, certo? Nós temos as condições de ortogonalidade, né? U com U, né? Vai dar zero para m igual a zero, né? Sempre dá zero porque a função U de m igual a zero dá zero. Então ela já zera tudo, certo? Então as relações de ortogonalidade são essas aí, né? Se integram na parte radial e azimutal. E aí para a função V, que tem um resultado, observe, né? M igual a zero aqui, né? Então a enésima raiz da função Bessel de ordem zero é isso aqui, certo? Então você tem aí, ou seja, você faz isso aqui, né? V igual a soma, né? Nós temos isso aqui, né? M igual ao infinito. Seno hiperbólico de xmn L sobre A. E aí você tem aqui um produto do tipo AMN UMN, né? Mais BMN VMN. Com aquelas definições que acabei de mostrar aqui, né? Aí estão o IV, certo? Você vai fazer produto escalar de ambos os membros, né? Você faz V escalar U, né? Você vai isolar esse fator aqui. E V de Rφ, né? Produto escalar com V. V de MN, eu estou usando a mesma letra, mas tudo bem. Eu vou isolar o coeficiente de BMN, né? A MN vai ser obtido daqui, BMN obtido daqui. Você tem esse resultado aí um pouco mais... ou seja, isso é a solução geral, né? Qualquer que seja a função V de Rφ na tampa de cima, certo? Qualquer que seja ela. Você resolve a distribuição de potencial dentro de um cilindro, né? Certo? Né? Bom, e problemas tipo 2, como é que eles são, né? Problemas tipo 2 são esse tipo de problema aqui, certo?
que o potencial, ele tem, por exemplo, isso é um problema simples tipo 2, né? O potencial, ele se anula de novo em cima, né? Nessa tampa de cima aqui, certo? Volta a ser zero aqui, né? Zero aqui, uma função arbitrária de φz na tampa lateral, na superfície lateral, certo? Então, se eu usar a função hiperbólica aqui, na variação em z, a função hiperbólica não zera mais de uma vez, ela só tem uma raiz, certo? Então eu tenho que usar a função periódica em z, periódica em φ e funções modificadas em r, certo? Deixa eu só fazer uma observação para você, né? No problema anterior, por exemplo, certo? Olhando de cima a geometria do problema anterior, tem isso aqui, né? Uma região cilíndrica, né? De raio A. Eu tinha o eixo Z fazendo parte da minha região de interesse e eu evitei a presença da função dinâmica, né? Mas se eu tivesse um problema assim, né? Problema na região entre dois cilindros, né? Acreditem que isso aqui é um cilindro, certo? De raio B, né? Estou tendo dificuldade de escrever com esse negócio aqui. Acho que está na hora de trocar a pontinha dela. Então, nessa região aqui, ambas as funções J e Y podem ser usadas, né? J e Y, certo? Porque o eixo Z não faz parte aqui da região de interesse, certo? Vocês têm que usar as duas funções, né? Não tem nenhum problema de singularidade aí, né? Então, esse alerta que eu faço para vocês prestarem atenção lá nas listas, né? Bom, então no problema tipo 2, o tipo de combinação que a gente vai usar, só vou agora ilustrar, né? Rapidamente. Mas não vai ter agora ortogonalidade na função radial, né? A ortogonalidade vai se refletir na função azimutal e na função axial, né? A função axial é também a função seno e cosseno, né? Então, e tem que zerar duas vezes. Então, aqui está a proposta de função, certo? Aqui, né? Para descrever às vezes. A função radial tem as duas, aparecem as duas funções modificadas, né? Π e K, função azimutal seno e cosseno, e na dependência em Z, né? Seno e cosseno também, certo? Então, solução finita no eixo Z, né? Para esse problema, o eixo Z não tem singularidade. Então, a função modificada, segundo essa função Km, né? Segundo tipo, não aparece, certo? Então, B1 igual a zero, né? Certo? Então, se você tira esse termo aqui, né? Você fica só com a função reduz, é isso aí. Tá? O índice é inteiro porque toda a variação azimutal é permitida, né? Então, lambda é igual a m, né? Isso aqui é inteiro, certo? Ficou essa parte aí. Potencial nulo em Z igual a zero, tá certo? De novo, né? Esse termo aqui vai embora, tá certo? Z igual a zero, né? Porque esse termo é não nulo em Z igual a zero, né? Então, para você anular em Z igual a zero, esse termo tem que ser zero, tá certo? Você fica com essa função aí, né? E você agora aplica a condição de contorno em Z igual a L, daí você aparece um novo autovalor, tá certo? Porque essa função tem que zerar, né? Sendo de NL, tá certo? E aí NL tem que ser um múltiplo inteiro, não M, né? N, tá certo? M já tem, né? M foi usado para outro valor. E N vai de 1 em diante, tá certo? Porque N igual a zero, zera toda a função. Se botar N igual a zero aqui, tá? Aqui, né? Então, essa função desaparece, certo? Então, N igual a 1 em diante, né? Então,
ficamos com essa família aí de soluções, certo? NP sobre L é outro valor ni, né? NP sobre L, que aparece aqui. E aparece também como fator de escala na função modificada de Bessel, certo? E finalmente, a condição de contorno R igual a A, você tem a família de soluções, né? E você impõe que todas as possibilidades dessas soluções sejam utilizadas, né, para forçar que o potencial seja dado por essa função, né? Certo? Olha um pouquinho aqui. Certo? M varia de 0 em diante, né? Essa variável, tá certo? E N, lembrando, varia de 1 em diante, né? Certo? Então, aí, quem são as propriedades de ortogonalidade agora? São das funções seno, tá certo? Tem nós em z igual a 0, z igual a L, e dessas funções seno aqui, né? Que são ortogonais no intervalo 0 a 2π. Né? Então, ficamos com essa, mais uma vez, né? A função U e V, como definido anteriormente, com aquelas propriedades de ortogonalidade, né? Certo? Define agora o produto escalar no domínio esse domínio aqui, né? E aí você tem, produto escalar, duas funções nesse domínio, integral de dz dφ de fg, certo? Semelhantemente, as funções de base agora passam a ser, isso aqui está errado, né? Isso aqui é U, né? Mn, né? E aqui é V de Mn, né? Ambas têm as funções seno aqui, certo? Então, relações de ortogonalidade agora são simples de calcular, né? Essa função aqui, especificamente essa, né? Integral de seno de mpz sobre L, né? Seno de, desculpa, seno de np z sobre L, né? Seno de n' πz sobre L, dz vai dar igual a 0 se n diferente de n', né? Vai dar π se n for igual a n', né? Isso aqui dá π delta, tá certo? E as outras relações de ortogonalidade no azimuth já fomos falando disso já. Né? Tá? Então, com essas propriedades, você obtém os coeficientes, né? E a solução final. Certo? Bom, a gente termina aí essa parte de funções de Bessel, né? Problemas governados pela equação de Laplace em cilíndrica. Né? Na próxima aula, a gente vai falar sobre quando o espaço é ilimitado, né? Ou seja, quando se expande funções em espaços limitados, ou seja, quem é a expansão de Fourier, né? Integral de Fourier, agora no caso de funções radiais, né? Certo? Uma dúvida aí, pessoal?